Bom dia a todos, gente. Hoje eu vou apresentar esse trabalho que foi publicado no Anais do 46º Congresso Brasileiro de Geologia, que foi em Santos, São Paulo, e também foi o primeiro Congresso de Geologia dos Países de Língua Portuguesa. Na época eu era estudante de iniciação científica no IGC da USP, sob orientação do Paulo Boggiani, e tinha como co-orientadores Emiliano Oliveira, Renato Kawage, e também contamos com a colaboração do professor Alcides Cial da UFPE. O foco foi a caracterização petrográfica e geoquímica dos calcrétios da formação Xarés no estado de Mato Grosso do Sul. Introdução que nós temos assim, que ela foi proposta inicialmente por Almeida em 1945, designados como tufos travertinos. Também na literatura a gente encontra calcrétios e caliches na forma de depósitos carbonáceos fluviais, lacustres marinhos rasos, que são formados em ambientes áridos a semiáridos, com vários registros antigos e atuais. Isso daquele livro verdinho lá, né, Calcrete, do Wright e Tucker, 91, que foi o ano que eu nasci até. As ocorrências principais no Brasil: formação Xaraiés, nos estados de Mato Grosso do Sul e Mato Grosso, segundo o Oliveira, 2009, que é o Emiliano. Grupo Bauru, tem os trabalhos do Kenitico Sugio, também outros autores aí da década de 80, São Paulo e Minas Gerais, já na Bacia do Paraná. E na formação Caatinga, na Bahia, a tese de dissertação da Penha. Quais são os mecanismos que levam à precipitação de CaCO3, né? Então nós temos inicialmente a perda de CO2 por evaporação, o efeito do íon comum, quando nós temos, por exemplo, um sulfato de cálcio, o gipso, evaporação, evapotranspiração, além da atividade microbiana de cianobactérias, fungos, etc. Isso também do livro Calcrete, do Wright e Tucker. Nesse trabalho de Armenteros e Huerta, 2006, temos um sistema com leques aluviais num clima semiárido, portanto temos um baixo aporte terrígeno e desenvolvimento de franjas de carbonato. Aqui o perfil de equilíbrio no corredor. Abaixo, na letra B, nós temos leques fluviais no clima mais úmido, grande aporte terrígeno e expansão do sistema fluvial axial. Então nós temos aí intercalação de lobos de leques aluviais, sistemas fluviais axiais e franjas de calcrete apenas no clima semiárido, enquanto nós temos um predomínio do sistema lacustre e palustre no clima mais úmido. Aqui é a fotografia dos calcrétios, eles têm essa cor meio bege amarelada, aqui é a escala em verde, esse aspecto brechóide, né, coisa que é retrabalhada pela pedogênese mesmo. Aqui a porosidade deles, são uma rocha, tem um grande potencial ornamental, tanto é que o bege Bahia, né, o travertino da formação Caatinga lá, é utilizado. Quanto às microestruturas, elas podem ser divididas em alfa e beta, né? Aí a alfa ela tem uma matriz micrítica microesparítica densa, nódulos, rachaduras complexas de cristalária, rachaduras circungranulares, cristais romboédricos de calcita, cristais de calcita corroídos, grãos detríticos flutuantes corroídos, corosas circulares de calcita em torno dos grãos, calcita descolativa, por exemplo, nas micas, né, ao redor das micas. E a beta, nós temos revestimento microbiano e ooides, calcita acicular, túbulos calcificados, principalmente fúngicos, micocódium, trama septal alveolar, pelotílias calcificadas, células vegetais calcificadas e calcisferas fúngicas, peritrécium, esferolitos. Então, basicamente, uma maior atividade microbiana biogênica aí na microestrutura beta em detrimento da alfa. No contexto, né, nós temos aqui os crátons amazônico, Rio de la Plata, Paranapanema, são todos esses blocos. E aqui nós temos o bloco Ruapa, e a faixa Paraguaia é uma faixa imóvel, ela tem continuidade para Araguaia, e a faixa Paraguai Sul, no caso aqui, nessa região da Serra da Boroquena, em que nós temos as NAPs de cavalgamento de metasedimentos do grupos Cuiabá e Corumbá em relação ao bloco cratônico, que é um fragmento do crato amazônico, o Rio Apa. Essa região de Vale Mi e Itapucumi, ali no Paraguai, na fronteira com o Mato Grosso do Sul. E essa estrutura segue NNW, SSE, até Corumbá, chegando ali na Serra das Araras, próximo a Nobres, onde nós temos aquelas regiões bonitas, né, com águas carbonáticas para tomar banho e tal, e ela vai infletir no leste-oeste uma transcorrência destral. Portanto, o transporte tectônico fortemente para WNW. Aqui do lado direito vemos o lineamento transbrasiliano. Então, em termos de estratigrafia, o grupo Corumbá é dividido nas formações Puga, Cerradinho, Bocaina, Tamengo e Guaicurus. Nós vamos dar um enfoque especial porque na cidade de Corumbá aflora muito bem a formação Tamengo, e a formação Xarés altera os carbonatos dos grupos Corumbá
e também as que estão associadas aos QPC da Cuiabá e formação pública que é de origem glacial, de amictites, né? Em termos de geomorfologia, nós temos o Planalto da Bodoquena, depressão do Rio Paraguai, planícies e pantanais mato-grossenses e planaltos residuais do Urucum Amolar, que são os minérios de ferro, né? Aqui uma visão do modelo digital de relevo da área estudada, modificado de USGS 2006. Então nós temos aqui Corumbá, Serra da Molar, o leque da Taquari, a série de rios, né? Cuiabá, Itaquera, Miranda, o Rio Coxim também. Bogiane e Coimbra propuseram em 1995 um perfil NWSE saindo da região do maciço do Urucum, no Corumbá, em que nós temos os calcários charaiés, alterando os calcários da formação Tamengo, o Rio Paraguai passando pela formação Pantanal. Ali na região do Passo do Lontra nós temos calcários do Pantanal do Miranda, que eles descreveram, e finalmente na escarpa da Serra da Bodoquena nós temos tufas calcárias, já num clima mais úmido. O objetivo do trabalho foi o levantamento de seção estratigráfica e individualização faciológica, caracterizar do ponto de vista petrográfico os calcréditos na seção tipo, que ocorrem lá na escadaria da 15, né, na cidade de Corumbá Ladário, e a partir da investigação de isótopos de carbono e oxigênio, usando o padrão PDB, a gente vai ter uma série de implicações paleoambientais. Então esses isótopos foram utilizados para entender a origem e evolução dos calcréditos, além da diferenciação dos tipos pedogenético e freático. As plantas do ciclo C4 discriminam menos o carbono 13 e possuem maiores valores de delta carbono 13 per mil do que as plantas C3, uma média de que essas têm menos de 27 per mil. Deste modo, as plantas do ciclo fotossintético C4 apresentam delta carbono 13 per mil na planta entre menos 17 a menos 9 e uma média de menos 13. Esse trabalho está publicado Bolton 91 também. Então aqui é uma imagem de satélite, né, do Rio Paraguai, do Google Earth. Ali é a escarpa de Corumbá Ladário. Essa escadaria é famosa, a escadaria da Rua 15, fica perto do IFAM, ali perto do posto. Pronto, aqui está ela, onde ela foi descrita a formação xerez primeiramente por Almeida, Fernando de Almeida em 45, né, faz bastante tempo. Fernando de Almeida é o maior geólogo brasileiro, era um engenheiro, né, para quem não sabe. Afinal que a gente precisa aprender muita conta ainda. Tem essas plaquinhas de divulgação lá e tal, mas está bem depredado. Eu fiz esse campo em 2011, então imagina como está hoje. Aí as séries de estruturas sedimentares, né, acamamento, parece que tem alguma coisa aí também de deformação sim sedimentar. Então nós temos aqui da base para o topo, folheiros da formação Tamengo, um nível com percolação de carbonato, alguns fragmentos líticos em meio aos calcréditos de alta dureza, com rara estratificação. No topo nós temos calcréditos nodulares friáveis. E então esse é o esquema do corte da exposição para a escadaria do Porto em Corumbá. Então a gente tem as amostras coletadas da base A até o topo Q. A individualização de faces foi inicialmente feita por Horizontes, pelo Renato Kawad em 2009, foi o ano que eu entrei na USP. Aí depois, posteriormente, agrupadas de acordo com o trabalho de Alonso Zares e Tanner em 2010 por mim e pelo Bogiani, 4 faces, né? Transicional hospedeira, maciço hardband, laminar, nodular ou pulverulento. Então esses horizontes seriam o hospedeiro, calcários, siltídeos e folheiros carbonosos da formação Tamengo, do grupo Corumbá, transicional, caracterizado por fraturas preenchidas por calcita, maciço hardpan, resistente, nodular ou laminar, geralmente endurecido, pulverulento, essencialmente micrítico e que grada para o perfil de solo. Então aqui é transicional, né? Esse aspecto meio roxeado, creme dos folheiros. Aqui sou eu, com meus 18 anos, que eu estava fazendo esse campo. Hoje eu já tenho 30, então já perdi muito cabelo, não tem mais topete não. Aqui essas percolações de carbonato em microveios, né, que são feições diagenéticas. Notaram o aspecto pastilhoso do folheiro, né, então uma rocha aí bem bacana de se fazer algum uso industrial dela. Isso aqui é minha filha chorando, gente, não liga não. A cloridina está presente nos grupos Itapucumi, descrito pelo Lucas Warren, né, pelo Falco, e do Corumbá também, pelo Thomas, o Bogiani, o Felipe Meira, todo o grupo dele, a Miriam Lisa. Miriam Lisa, na verdade, ela focou mais no Corumbá e Lavernelli. E que são esses aqui, né? Mas tem nos dois grupos também que são correlacionados. São faunas de idade da biota de Ediacara, mas acho que, pelo que eu tenho lido ultimamente, não são necessariamente relacionados à fauna de Ediacara, que é uma coisa mais complexa. Esses são os primeiros microfósseis. Então a face maciça está abaixo do horizonte laminar, ela tem esse aspecto endurecido, marcição.
aqui, um detalhe para o zoom dela. A gente pode encontrar fragmentos líquicos do calcário negro da formação Tamengo, na Proterozoica, e calcários da formação Xaraiés. A face laminar, onde seria relativa ao principal nível de flutuação do lençol freático. Aqui um detalhe para ela. O nodular finalmente no topo, com alguns grumos, nódulos de carbonato mais endurecidos. Aqui a placa que eles deterioraram, né, da face nodular. Bom, e aqui nós vamos passar para a petrografia. Nós temos uma válvula aqui de Ostracode, né? E o calcrete, evidenciando matriz e o arcabouço de quartzo. Umas características texturais, com exemplo de válvula de Ostracode, para o calcrete freático, evidenciando os pisóides e ladóides. Isso da dissertação do Emiliano Oliveira, 2009. As seções delgadas indicam porosidade da raiz esquerda e do lado direito um detalhe para a válvula de Ostracode em cima e embaixo, né? Uma coisa curiosa que a gente achou nesses materiais são grãos de quartzo com contornos hexagonais, sugerindo origem vulcânica, porque ele está zoneado, hexagonal, né? Idiomórfico. Essa cinza viria dos Andes. Alguns clastos de quartzo estão fragmentados por uma cimentação alcalina, né? Carbonática. Algumas outras feições diagnósticas aqui dos calcretes, como veios espáticos, concoides, intraclastos carbonáticos, pisóides, oóides, clastos angulosos, quartzosos também. Com os principais resultados, nós teríamos uma contribuição terrígena de quartzo anguloso, rutilado zoneado, indicando provável origem vulcânica da ciência dos Andes, uma predominância de matriz micrítica, com alguns microveios espáticos e raras ocorrências de bioclastos, poucas feições biogênicas, exceto por estruturas septais alveolares, orifícios de raiz e risólidos, o que inviabiliza a microestrutura do tipo beta. Então, petrograficamente, são calcrétios com estrutura tipo alfa, cimentação espástica, pH alcalina de agênese e dióxido de ferro tardiamente. Mineralogia marcada por calcita, na matriz, microveios, pisóides e nódulos, com arcabouços de intraclasses argilosos e grãos de quartzo anguloso. Isótopos de carbono variam de menos 4,51 a menos 7,7 e os de oxigênio menos 4,22 e menos 9,7. Então, nesse gráfico modificado de Tenda Andrews 2001, nós temos lagoas alimentadas por águas subterrâneas, o campo da influência das águas meteóricas, o campo tracejado dos calcretes e um traço contínuo dos palustres. Então, no delta O18 vezes o delta C13, lagoas fechadas com influência marinha, daí teria valores menos negativos, mas no nosso caso aqui tem todo um trend de valores entre menos 6 e menos 9, que indicam calcretes, que sofreram o processo de diagênese, né, cimentação espática, evaporação, formada em ambiente de lagos rasos, com alguma influência de água meteórica e talvez até alguma água subterrânea. Essa é a coluna estratigráfica da quimioestratigrafia isotópica, formada a partir dessas coisas. Notar que a principal oscilação está na zona laminar, então a oscilação da composição da água aí influencia. Aqui um detalhe para as plantas do ciclo carbono C3, né, que são mais negativos, no delta carbono 13. E finalmente esse artigo da Alonso Zarza, que faz uma revisão, né, dos calcretes pedogênicos e freáticos, a transição deles, um aumento do grau de desenvolvimento dos depósitos palustres até em níveis mais úmidos, clima mais úmido com um nível máximo do lago. Esse foi o trabalho que foi publicado na dissertação do Emiliano, seção estratigráfica da formação Xarés na região de Bonito. E quais são as principais conclusões? Que as rochas carbonáticas na escarpa tratam de calcretes com carbonatos paludais e lagos associados, ou palustres, né, como que predominância dos processos freáticos na gênese, e a face laminar corresponde ao nível de oscilação do lençol freático. Abaixo nós teríamos faces hospedeira e maciça, e os calcretes freáticos, e acima face nodular, onde ocorrem os pedogenéticos. Originados em paleoambiente fluvial lacustre, a partir dos fósseis de Ostracode, sendo as lagoas rasas alimentadas por águas subterrâneas. Isótopos de carbono e oxigênio indicam influência de águas meteóricas, de evaporação e corroboram uma origem freática. Isótopos de carbono são compatíveis com plantas típicas do ciclo metabólico C4 e gramíneas e arbustos, por exemplo. E os presentes calcretes demonstram as variações climáticas na planície do Pantanal, sobretudo durante o Quaternário. É isso, as bibliografias aqui. Agradeço a bolsa de iniciação e a todos pela atenção e o fã. Obrigado.